Antes de começarmos, gostaria apenas de dizer que este vídeo não teria sido possível sem a gentil ajuda e assistência do Sr. Bill Jurens, que conduziu muita da pesquisa que forma a base de grande parte deste vídeo. Ele também contribuiu significativamente para vários livros, incluindo o recente livro Battleship Bismarck, onde, juntamente com o Sr. Dulin e Garsky, a viagem do famoso encouraçado e as batalhas que ele travou são apresentadas em detalhes, incluindo parte do que você está prestes a ouvir. Recomendo muito que você compre uma cópia para si. Então, o que exatamente matou o His Majesty's Ship Hood? A resposta superficial parece óbvia. Foi um projétil alemão. Mas como isso aconteceu? Muito se falou sobre exatamente onde e como esse projétil causou a perda do navio, mas algumas das ideias mais difundidas, se você as examinar mais de perto, não fazem muito sentido e algumas delas não fazem sentido algum. Para estabelecer o que realmente aconteceu, ou mais precisamente qual é a sequência de eventos mais provável ou plausível de acontecer, temos que estabelecer algumas coisas. Quem poderia ser responsável? Quais eram as capacidades defensivas de Hood contra as ameaças que essas entidades representavam e o que Hood estava fazendo no momento da explosão fatal? Em termos de responsabilidade, podemos considerar três partes: o encouraçado alemão Bismarck, o cruzador pesado alemão Prinz Eugen e a própria Hood. Vamos olhar para esses na ordem inversa quando os alcançarmos. Apesar de ser um cruzador de batalha relativamente antigo, o Hood, no papel, estava surpreendentemente bem defendido em termos de capacidade defensiva. Apesar de ter sido concebido como um navio com armadura leve em troca de velocidade, como ocorreu com vários cruzadores de batalha britânicos, devido a alterações em sua construção feitas após a Batalha de Jutland, o navio emergiu com uma proteção principal do cinturão aproximadamente igual à dos encouraçados da classe Queen Elizabeth. A armadura em si era mais fina, com 12 polegadas de espessura, mas estava angulada de tal forma que nas distâncias de batalha esperadas de mais de 20.000 jardas, a espessura equivalente da armadura que enfrentava um projétil que se aproximava era similar, com a armadura do Hood se tornando mais eficaz à medida que a distância aumentava e o ângulo de queda do projétil se tornava mais íngreme. Esse tipo de cinturão principal angulado seria repetido nos encouraçados da classe Nelson, Yamato, Dakota do Sul e Iowa, para citar alguns, embora com variações na espessura exata da armadura e no ângulo exato da armadura, dependendo do navio em questão. Onde Hood era vulnerável era sua armadura de convés. Isso consistia em várias camadas de diferentes espessuras em múltiplos convéses, cada uma cobrindo áreas ligeiramente diferentes. A complexidade das combinações de armadura tornava descobrir a proteção exata do navio contra impactos em qualquer local específico um pesadelo. O fato da armadura do Hood, como de muitos navios da época, ter placas mais finas acima e o cinturão principal abaixo, permitia que projéteis contornassem essa armadura mais fina e várias camadas de convés, adicionando ainda mais complexidade. Isso antes de você notar que diversas camadas finas de armadura são menos eficazes do que a mesma espessura em uma única camada grossa. Diversos esquemas para superar essa fraqueza, desde adições mínimas, porém úteis, até reformas e modernizações amplas, seriam considerados no entreguerras, mas até 1941 nenhum se concretizou. Tão requisitado era o Hood para atuar como navio-almirante da Marinha Real. Ela também ficaria conhecida como algo de um navio molhado, pois o aumento do deslocamento combinado com a armadura extra incorporada ao design enquanto ela estava em construção tendia a fazê-la sentar mais baixo na água, especialmente no convés de ré, embora isso variasse dependendo do que exatamente havia sido adicionado ou removido do navio em qualquer ano e, claro, em que estado o navio estava na época, quanto combustível e suprimentos haviam sido usados, o estado do mar e uma série de outros fatores. No momento de sua destruição, Hood já havia recebido um golpe que começou um incêndio no meio dos navios, que examinaremos com mais detalhes quando olharmos as possíveis causas de sua perda. Mas em termos de posição, o navio, junto com o Príncipe de Gales, estava tentando se aproximar dos navios alemães. Há várias razões para isso, incluindo o fato de que o sistema de controle de incêndio mais antigo do Hood seria muito mais eficaz a curta distância.
Embora muito tenha sido dito sobre a armadura de convés mais fraca do Hood, e embora seja verdade que Holland saberia disso, também é verdade que as instruções de combate da Marinha pediam que todos os principais combates de navios de capital procurassem fechar o alcance o máximo possível, o mais rápido possível, observando que, ao se aproximar, um navio estaria apresentando um perfil de alvo menor e um alvo mais difícil em geral, já que o inimigo teria que ajustar para mudanças significativas tanto no alcance quanto na velocidade, especialmente quando várias pequenas correções de curso fossem feitas. Essas instruções se aplicavam até mesmo aos couraçados da RN, que tinham consideravelmente mais proteção de convés. É importante considerar que Holland tinha conhecimento da missão do Bismarck e que os navios alemães buscariam evitar combate com as unidades pesadas britânicas. Avançar com força reduzia as opções dos alemães, pois havia cruzadores em uma direção, blocos de gelo em outra e navios de capital em uma terceira. Ao diminuir a distância, mesmo que Bismarck e Prinz Eugen tentassem uma fuga em alta velocidade, levaria algum tempo para eles se afastarem do alcance ou cortarem a linha de avanço britânica, em ambos os casos proporcionando mais do que tempo suficiente para as armas britânicas causarem danos incapacitantes ou até mesmo fatais. Para permitir que a distância continuasse a diminuir, os dois navios britânicos tinham que fazer correções de curso periódicas, essas sendo sinalizadas pela bandeira de sinalização azul, que pedia uma virada de 20 graus para a esquerda. Uma dessas viradas já havia sido concluída, deixando qualquer fogo de artilharia que chegasse para lidar com um ângulo de cerca de 37 graus fora do perpendicular, juntamente com o ângulo da armadura do Hood. No momento da detonação, o Hood estava sinalizando para fazer outra virada, que teria deixado um ângulo de 17 graus fora do perpendicular, diminuindo a resistência geral oferecida pela armadura, mas abrindo as torres 10 e Imui, e assim dobrando o poder de fogo efetivo do navio. Obviamente, onde ao longo dessa virada ela estava faz uma diferença bastante significativa, mas podemos juntar o cenário mais provável com base em uma série de fatores. O exame do naufrágio revelou que o leme do Hood estava travado em uma virada para a esquerda, indicando que a embarcação estava no meio de uma virada de 20 graus, mas não a concluiu. Dado que houve um pequeno atraso entre os primeiros sinais de algo dando errado e a explosão onde as mudanças de leme poderiam ter sido feitas, isso exclui o final da virada, mas também permite que o início do incidente fatal ocorra pouco antes do início da virada. Além disso, quando um navio do tamanho do Hood vira seu leme, leva algum tempo para que o fluxo de água alterado vença a inércia do navio e altere seu curso de maneira apreciável. Como resultado, o Hood poderia ter continuado seu curso aparente por cerca de 10 segundos ou mais com o leme realmente travado à esquerda, sem alterar seu ângulo em relação ao alvo. Isso, claro, amplia a janela na qual as evidências físicas do estado do Hood no momento de sua queda coincidem com os relatórios do que ele estava fazendo naquele momento. O relatório de ação do Príncipe de Gales afirma que uma virada de 2 azuis a 0555 abriu os arcos A no 9º salvo do Príncipe de Gales. Hood tinha mais 2 azuis voando quando, às 6 horas logo após o 5º salvo do Bismarck, uma enorme explosão ocorreu entre o funil traseiro e o mastro principal, e ele afundou em 3 ou 4 minutos. A maneira de sinalizar que uma ordem de bandeira deveria ser executada era arriar a bandeira, e aqui vemos que ela ainda estava voando, o que sugere que a virada ainda não havia começado no momento da explosão. Enquanto isso, 2 dos sobreviventes a bordo do Hood indicaram que uma virada para a esquerda acabara de começar, e que possivelmente o comando para dar o sinal de execução havia sido dado logo antes da explosão. Por fim, o Príncipe de Gales teve que tomar uma ação evasiva para evitar o naufrágio do Hood. Se ainda estivesse em seu curso anterior, é improvável que isso tenha ocorrido, mas seria uma preocupação se o Príncipe de Gales tivesse começado a virar de acordo com o sinal. Juntando todas essas informações, embora a princípio as contas possam parecer contraditórias, há uma maneira de alinhar todas essas contas e isso nos dá uma janela de tempo incrivelmente estreita para a explosão ocorrer. Se a ordem para executar tivesse sido dada a bordo do Hood, é provável que os lemes teriam sido virados para a esquerda ao mesmo tempo. Contudo, haveria um breve atraso entre a ordem ser dada e o sinalizador de fato abaixar as bandeiras. Enquanto isso, no Prince of Wales, com a manutenção da formação sendo primordial e tendo sido alertado pelo içamento do sinal, é provável que o leme do último navio fosse virado para a esquerda quando o Hood começou a girar, ao invés de estritamente esperar pelo sinal para descer.
Obviamente, os navios têm inércia, então o Prince of Wales teria continuado sua virada nos segundos após a destruição do Hood, exigindo assim uma mudança de curso. Isso, no entanto, significa que a causa da detonação ocorreu imediatamente antes ou bem no início da virada real do Hood, o que significa que, para os propósitos desta discussão, podemos assumir que, pelo menos para as circunstâncias de destruição causadas por um impacto de projétil, o ângulo de impacto em relação ao perpendicular é de cerca de 37 graus. Considerando o ângulo da armadura do Hood e ajustando para ambos os ângulos em um ambiente 3D, obtém-se um ângulo de impacto efetivo para um projétil de pouco menos de 44 graus. Então agora sabemos onde o navio estava e em que condições ele se encontrava. Consideremos brevemente o modo de destruição. Existem várias testemunhas oculares e, como em todos esses incidentes, os detalhes diferem, mas o tema comum que surge da maioria que viu toda a sequência de eventos é que uma chama quase silenciosa e de alta intensidade pareceu surgir de algum lugar ao redor do mastro principal por alguns momentos, antes de ser substituída ou subsumida em uma explosão um pouco mais opaca, mas muito mais expansiva, nas proximidades da Torre 10, esta última quase certamente sendo a detonação dos depósitos de 15 polegadas à popa. Isso parece ter ocorrido, segundo todas as contas, logo após a chegada de uma salva do Bismarck, que a maioria dos observadores que avistaram as conchas caindo acredita ter resultado em um acerto em algum lugar entre a chaminé de popa e o mastro principal, embora uma pequena minoria pense que ocorreram dois acertos. Esses eventos ocorreram depois que se observou que o incêndio no convés do barco, causado por um acerto anterior, havia diminuído um pouco. Assim, qualquer cenário que explique a destruição do navio deve levar em conta essa sequência observada de destruição. Considerando tudo isso, vamos agora analisar os possíveis culpados, começando pelo próprio His Majesty's Ship Hood. E sim, você ouviu certo, e há algumas evidências por trás disso. Nem todos que viram o Hood explodir mencionaram uma salva de inimigos chegando naquele momento ou pouco antes, e alguns mencionaram que a explosão parecia coincidir com o disparo de uma das torres de popa. 3 suboficiais a bordo do Prince of Wales relataram o seguinte. George Henry Goff viu uma salva do Bismarck atingir o lado estibordo do Hood muito de perto. A próxima coisa, ele diz, que me lembro de ver foram chamas da Torre 10. A, B e Q estavam atirando naquele momento e eu notei que 10 não estava atirando. Então, a próxima coisa que notei foi que a Torre B estava atirando, mas cuspindo chamas. Depois disso, a Torre Itis disparou sozinha e o Hood subiu. Edgar Holt afirmou, um incêndio começou ao lado da Torre 10, no lado de bombordo do Hood. Cerca de 2 minutos depois, vi uma chama de cerca de 3 metros saindo do canhão da Torre B e cerca de meio a 1 minuto depois, a Torre Ikite do Hood disparou sua primeira salva. 1 segundo depois, o Hood explodiu. Lawrence Sutton lembra que o Hood estava disparando com suas torres mais à frente. A Torre Itz foi treinada continuamente durante esse período. A Torre Itro se voltou para o inimigo e antes de disparar houve um clarão após o mastro principal do Hood, parecendo um incêndio no convés. A Torre Iwis então disparou e ao mesmo tempo um enorme clarão surgiu ao redor da Torre I. O clarão subiu acima do mastro principal do navio seguido de um estrondo tremendo. Não pude ver nada até a fumaça se dissipar. Foi tudo o que eu vi do capô. Não está muito claro o que estava acontecendo com a Torre B nas primeiras contas. Talvez uma obstrução, talvez uma arma de fogo atrasada, mas não parece estar relacionado à explosão principal, que definitivamente foi na popa. Mas todas essas e algumas outras contas falam sobre algo estranho ocorrendo com a Torre I. Teoricamente, existem algumas maneiras de isso ocorrer. Por exemplo, se houvesse uma falha em uma das armas que resultasse em um clarão ou explosão que explodisse a abertura da arma, possivelmente devido a um projétil preso, uma detonação prematura, uma falha no carregamento que danificou uma carga, seguida por uma faísca no lugar errado, etc. Essa explosão ou queima de alta energia pode ter causado um clarão que viajou pelo sistema de manuseio de munição, entrando no depósito. No entanto, teria exigido que alguém desabilitasse as medidas anti-explosão do navio ao estilo de Jutland, o que é tecnicamente possível, mas após Jutland essas medidas foram reforçadas e tornadas muito mais complexas, então desabilitá-las não teria sido algo que poderia ter sido feito facilmente ou rapidamente.
Mesmo com o aumento da força, um excesso de armazenamento de cargas no estilo Jutland na torre e sala de projéteis não deveria ter violado o sistema. Uma chance extremamente remota pode ser que uma explosão ocorreu quando o elevador com o próximo conjunto de cargas e projétil chegou, o que poderia inflamar essas cargas e impulsionar o elevador de volta para baixo, como um projétil, explodindo no depósito. Mas isso seria uma sequência de múltiplos eventos que também teriam que ter coincidido até o segundo e, mesmo assim, ainda teriam que ter anulado uma série de recursos de segurança. Há também o fato de que, embora muitas torres de vários tamanhos tenham sido atingidas e queimadas tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, era muito raro que isso resultasse em uma detonação de revista e na perda do navio. Fogo e explosões tendem a buscar áreas de menor pressão e, portanto, tendem a ventilar para cima e para fora, enquanto uma chama indo para uma revista vai aumentar a pressão à frente dela, já que, em uma revista fechada, todos os caminhos de saída vão ser aqueles que a chama ou flash está seguindo para tentar entrar. Por sua vez, essa pressão aumentada vai retardar o avanço de uma chama. Talvez não muito e talvez não por muito tempo, mas quando uma explosão está envolvida, nada dura muito tempo de qualquer maneira. E o volume de pressão mais baixo na área da explosão inicial tende a causar um efeito de retorno de áreas fechadas, sugando o ar e qualquer flecha avançando de volta para ele. Uma explosão grande o suficiente pode superar isso, mas não há indicação de que o Hood seguia os procedimentos de manuseio de munição ao estilo Jutland, empilhando a torre com cargas extras. Vários outros navios de guerra sofreram falhas catastróficas de armas, como o Richelieu na Segunda Guerra Mundial e o Iowa nos anos 1990, mas sem resultar na detonação do depósito de munição. Isso também não explicaria a primeira chama perto do mastro principal. O navio deveria ter explodido ao redor dos depósitos de munição traseiros, a menos que a falha na torre causasse deslocamento de ar suficiente para inflamar o fogo no convés, mas um acendimento tão intenso nessas circunstâncias é excepcionalmente improvável. Além disso, em Jutland, observou-se que mesmo os cruzadores de batalha tinham um atraso notável entre a chegada de um projétil fatal e a subsequente detonação de seus depósitos de munição. Dado que as torres do Hood estavam em muito melhor estado neste aspecto do que esses navios, parece muito improvável que se possa conectar um disparo de arma específico com a explosão do navio apenas um segundo depois. Não haveria tempo para o flash se propagar, o depósito queimar, a pressão aumentar e a bola de fogo destrutiva emergir. Então, embora não possa ser definitivamente descartado, parece que este não é o cenário mais plausível. A seguir, o incêndio no convés do barco. Isso já estava acontecendo há algum tempo e foi descrito pelos sobreviventes como um incêndio nos armários de munição de uso imediato para as armas secundárias nas proximidades. Poderia ter se espalhado para os depósitos de munição na popa? Parece altamente improvável. O fogo estava ao ar livre e tendia a se ventilar no ar. Além disso, o convés do barco tinha várias camadas de blindagem entre ele e os depósitos de munição verticalmente, bem como uma boa distância horizontal a percorrer. Uma explosão de até mesmo todo o estoque de munição de 4 polegadas de uso imediato não teria sido suficiente para romper os convéses blindados mesmo diretamente abaixo do local da explosão, muito menos mais para trás no navio. O elevador de munição dos canhões de 4 polegadas teria sido trancado, já que não estavam em uso nem se esperava que fossem usados em breve. Líquidos em chamas se espalhando deste incêndio podem parecer oferecer uma via potencial, mas havia controles extremamente rigorosos sobre o armazenamento e o jettisoning em ação de gasolina e outros suprimentos semelhantes, e em qualquer caso, qualquer petroquímico em chamas teria que superar os mesmos sistemas de segurança de munição que uma explosão teria, o que teria levado um tempo considerável, mesmo supondo que ninguém associado a tais sistemas de elevação de munição altamente protegidos notou ou fez algo a respeito, sabe? Uma coluna de gasolina caindo. E mesmo se a gasolina em chamas, se movendo lentamente, chegasse a algum lugar delicado, ela teria consumido muito oxigênio disponível nos espaços confinados que precisava atravessar, apagando-se no caminho. Portanto, com base nas evidências, essa linha de raciocínio provavelmente pode ser desconsiderada. E quanto ao príncipe Eugen? Especulou-se que os projéteis menores de 8 polegadas do cruzador pesado talvez tenham sido o culpado através de fogo mergulhante. Para isso, precisamos analisar brevemente a distância do engajamento, o que será relevante para quase todos os cenários seguintes.
As distâncias dadas para os momentos finais do HUD variam bastante dependendo da fonte, de cerca de pouco menos de 15.000 jardas a pouco mais de 21.000 jardas. Mas a maioria das estimativas, especialmente aquelas baseadas nas observações dos navios envolvidos na batalha, tendem a ficar entre 17.000 e 19.000 jardas. Considerando que essas tendem a falar mais sobre a distância no momento da explosão, que seria um pouco menor do que no momento do impacto, vamos considerar uma distância de aproximadamente 19.000 jardas como uma boa estimativa, e por estar no limite superior das possíveis distâncias, favorece argumentos para um fogo de mergulho. Infelizmente, para a teoria, ela não favorece tanto assim. Infelizmente, para a teoria, o ângulo de queda dos tiros do príncipe Eugen a essa distância é de apenas cerca de 19 graus no máximo, o que significa que não há penetração no convés. O projétil desviaria e, considerando o ângulo do cinturão do HUD, a penetração do projétil de 8 polegadas do cruzador alemão, mesmo com projéteis perfurantes, não atravessaria nem a parte mais fina e superior da proteção lateral do HUD, já que sua espessura inicial de 5 polegadas é maior que a penetração de 4 polegadas do projétil, sem mencionar as espessuras de 7 ou 12 polegadas mais abaixo. Em resumo, o príncipe Eugen certamente poderia ferir o HUD a essa distância demolindo elementos desprotegidos do navio, mas não há como o projétil chegar a algum lugar que pudesse representar uma ameaça existencial ao cruzador de batalha britânico. Isso nos deixa com os canhões de 15 polegadas do Bismarck, e aqui várias teorias foram propostas. Penetração direta dos depósitos de munição do HUD por um projétil através do cinturão principal, acima do cinturão de 7 polegadas e parte do convés, um projétil mergulhador como o que atingiu o Príncipe de Gales explodindo, um acerto nos lançadores de torpedo e outras permutações. Bem, vamos analisar essas. Primeiramente, os torpedos. HUD possuía um par de tubos de torpedo gêmeos acima da água posicionados logo atrás da chaminé traseira, um lançador gêmeo por lado. Cada lançador tinha 4 torpedos disponíveis para 2 salvos, com cada torpedo carregando cerca de 500 libras de trinitrotolueno como sua ogiva. A teoria é que um projétil atingindo essa área poderia detonar os torpedos, e a explosão de 2.000 libras de trinitrotolueno rasgaria o navio e detonaria os depósitos de munição. No entanto, essa teoria apresenta alguns problemas graves. Uma explosão de trinitrotolueno é aguda, repentina e sem chamas prolongadas, diferente do observado antes da explosão do HUD. Ademais, minutos depois da destruição do HUD, o príncipe Eugen relatou torpedos na água. O HUD era o único navio britânico presente equipado com torpedos, reduzindo pela metade os explosivos disponíveis, já que o príncipe de Gales não carregava nenhum. Além disso, as ogivas de torpedo são notavelmente estáveis. O simples choque de um projétil atingindo ou passando por eles não vai detoná-los, embora um projétil detonando entre eles possa. Em várias outras instâncias de navios equipados com torpedos sendo atingidos, as ogivas de torpedo não explodiram mesmo quando os cilindros de ar comprimido em seus corpos foram violados. As armas muito maiores a bordo do His Majesty's Ship Nelson, por exemplo, fizeram uma bagunça completa na sala de torpedos, correndo, como se diz, como gatos escaldados, mas falharam em detonar quando foram submetidas ao choque de um impacto de torpedo próximo durante operações no Mediterrâneo. Muito ocasionalmente, um acerto direto por um explosivo detonante acionaria um torpedo. No entanto, a detonação de uma quantidade igual ou maior de trinitrotolueno não resultou na destruição instantânea do navio em questão, nem na detonação dos depósitos de munição, mesmo que o navio que passava pela experiência fosse consideravelmente menor que o HUD, os depósitos de munição muito mais próximos e a proteção intermediária significativamente menor. Mesmo quando um torpedo condenava um navio, demorava consideravelmente para o navio afundar. Estimativas de especialistas na época consideravam que mesmo se todos os 4 torpedos explodissem, o resultado provável seria estourar a placa de 5 e 7 polegadas localmente, mas não a placa de 12 polegadas abaixo, com o resultado geral sendo talvez um buraco de 20 pés soprado no lado do navio, junto com a maioria de tudo acima dele, mas, proporcionando um caminho relativamente fácil para o ar livre, não há maneira concebível para a explosão viajar ou propelir um objeto para baixo através de vários convéses, junto com a passagem por várias camadas de proteção e então eventualmente atingir os depósitos de munição. Essa proteção incluía uma caixa blindada construída em torno da sala de torpedos,
que além de manter os projéteis longe dos torpedos, também teria canalizado qualquer explosão interna para fora e um pouco para cima, oposta aos depósitos de munição, embora pudesse causar danos estruturais à parte superior da viga, se ocorresse. Considerando que o pior cenário envolve apenas 2.000 libras de trinitrotolueno, as chances de metade desse explosivo ter um efeito muito maior são extremamente remotas e, como mencionado anteriormente, o padrão de danos e incêndio é inconsistente com os últimos momentos relatados do encouraçado. Então chegamos às conchas mais prosaicas atingindo diretamente o depósito de munição. Muito se fala deste diagrama que mostra o fogo mergulhante ignorando a maior parte ou toda a proteção primária do HUD, penetrando o convés em um ângulo favorável e então atingindo os depósitos de munição. No entanto, isso deixa de fora um fator bastante importante. Os ângulos de queda mostrados são representados entre 20 e 30 graus. Na faixa que estamos usando para a distância entre os dois lados, o ângulo de queda dos projéteis de Bismarck é de apenas cerca de 14 graus. Mesmo o ângulo mais baixo para este diagrama, 20 graus, não ocorre a menos que HUD estivesse a mais 5.500 jardas de distância, bem além até das estimativas mais longas para a distância entre os dois navios, e um acerto de 30 graus praticamente teria que ter ocorrido no momento em que os dois lados se avistaram, um momento em que o navio alemão ainda estava a minutos de disparar. Assim, esses cenários específicos não são pertinentes para nossas ponderações. Em vez disso, chegamos ao aparentemente mais óbvio, um simples perfuramento do cinturão principal por um projétil de 15 polegadas. Podemos estimar as capacidades de penetração de um projétil alemão de 15 polegadas nas distâncias e ângulos envolvidos usando cálculos e dados sobreviventes de penetração de armadura alemã. Claro, sempre há um grau de incerteza. O desempenho de um projétil específico e da armadura pode variar em relação ao esperado. O ângulo de impacto pode mudar conforme a função do navio. O comportamento da capa de perfuração de armadura do projétil também pode variar. Até a taxa de queima da carga pode dar velocidades ligeiramente diferentes, então essa informação, no limiar da penetração, é sempre uma aproximação do caso médio, com a compreensão de que os resultados reais podem variar um pouco para um lado ou para o outro. No entanto, neste caso, é incrivelmente improvável, pois os valores para o ângulo do projétil, a espessura da armadura e a velocidade do impacto estão bem fora da área onde você esperaria ver penetração. Sem uma confluência especialmente espetacular de eventos, tal impacto teria soado nos compartimentos próximos como um sino, mas isso seria tudo. Nestas condições, você esperaria que a penetração ocorresse em algo em torno de 9 a 9 polegadas e meia de espessura de placa, o que está bem abaixo das 12 polegadas do cinturão principal do HUD, embora à medida que você diminui de 12 polegadas para 9 polegadas, as chances de um resultado melhor do que a média para o projétil aumentam. Isso levantará algumas bandeiras, pois 9 polegadas é maior que 7 polegadas, com a espessura da armadura acima do cinturão de 12 polegadas. Talvez este seja o culpado. Embora o projétil pudesse ter passado pelo cinturão de 7 polegadas, sua velocidade seria muito reduzida, enfrentando então um convés de 3 polegadas, em ângulo muito raso. Contabilizando a velocidade restante de penetrar o cinturão de 7 polegadas, e até mesmo generosamente permitindo apenas o elemento vertical deste ângulo de impacto e não o horizontal, uma permissão que aumenta a eficácia do projétil alemão, você ainda não obtém penetração. O projétil teria ricocheteado na placa do convés de 3 polegadas e explodido no meio do navio, longe do depósito de munição, com o convés resistindo aos estilhaços. Uma penetração no cinturão de 5 polegadas ainda mais alto resulta em um projétil perfurando o convés de armadura naquela área, mas o projétil então detona quando o fusível atinge seu limite de tempo antes de atingir o próximo convés abaixo, ou ele ricocheteia da mesma maneira e novamente detona alto no navio. Alguns podem perguntar sobre a inclinação da armadura do convés inferior, mas como você pode ver quando a linha é dimensionada para 15 polegadas de espessura para representar a largura real de um projétil que chega, para o projétil penetrar apenas o suficiente acima do cinturão de 12 polegadas sem pegar nele significa que o ângulo de descida é raso o suficiente para que ele deva atingir o convés horizontal, embora apenas por pouco. As coisas parecem boas para o His Majesty's Ship HUD no momento, com o cenário mais provável sendo uma chance infinitamente improvável de que ela se matou. Mas ainda temos alguns cenários restantes, e claro, há o fato de que ela realmente explodiu.
A próxima opção é um projétil subaquático. Um projétil atingiu a água, viajou pelo mar, perfurou o navio abaixo da armadura, atravessou o sistema de defesa contra torpedos e detonou perto ou dentro do depósito de munição. Tal ataque havia sido planejado e modificações especiais foram incorporadas aos projéteis pelas marinhas francesa e japonesa, não a alemã. Por outro lado, um projétil mergulhou e penetrou o His Majesty's Ship Prince of Wales bem abaixo de seu esquema de armadura, e isso foi em um navio que estava equipado com um cinturão de armadura mais profundo especificamente em caso de tal assalto. Embora o Hood não tenha sido projetado com esse tipo de ataque em mente, sua tendência a navegar um pouco baixo na água nesse ponto concedeu um grau de proteção adicional um tanto similar, embora seja difícil julgar exatamente quanto. Primeiro, é necessário apontar que o projétil que atingiu o Prince of Wales penetrou tão profundamente que indica um impacto com a água a uma distância considerável do navio. Seu fusível foi ativado ao impactar com a água, mas por não ser projetado para as forças associadas à violenta viagem subaquática de alta velocidade, o fusível falhou, deixando o projétil continuar sua jornada. Se o fusível tivesse funcionado, teria detonado muito antes de atingir o navio. Quando se trata do Hood, assumindo que o fusível funcione com o atraso padrão dos fusíveis alemães, há uma chance marginal de que um projétil que caia a cerca de 20 pés do navio possa, se o fusível sobreviver ao impacto, se infiltrar entre os elementos do sistema de defesa contra torpedos através da blindagem subaquática e na área dos depósitos de munição antes de detonar. Embora tentador, isso pressupõe que o fusível ainda funcionaria, que o projétil permaneceria no curso e chegaria ao navio na direção certa. O projétil no Prince of Wales foi encontrado de trás para frente. Além disso, um impacto subaquático direto no depósito traria consigo uma enorme quantidade de água pressurizada não apenas pela profundidade, mas pela velocidade do navio. As cargas do depósito não detonam instantaneamente, pois leva um curto período para o fogo se espalhar e a pressão aumentar. A água que entra provavelmente extinguiria ou reduziria significativamente qualquer incêndio subsequente. Veja o impacto no United States Ship Boise na Batalha de Cabo Esperance, por exemplo. Então é possível, mas um pouco improvável do ponto de vista da física. Isso também teria gerado um respingo de impacto na água, distante o suficiente do navio para ser notado, o que não foi observado. Há, claro, também o fato de que onde os observadores viram um impacto foi muito mais à frente no navio e, claro, a coluna de chamas ao redor do mastro principal, ambos os quais mitigam contra um impacto direto nos depósitos do navio. No entanto, existe uma hipótese que se encaixa em todos esses fatos e tira notável vantagem de uma característica hidrodinâmica que, por acaso, corresponde à área onde estamos procurando que um impacto ocorra. Tudo começa a centenas de pés de distância na proa do navio. Qualquer navio em movimento na água cria uma onda de proa. Fora de designs sofisticados como um proa bulbosa ou outras formas únicas, geralmente quanto maior e mais rápido o navio, maior a onda de proa criada pelo navio cortando o oceano. Isso se acumula até um pico na proa do navio antes de cair gradualmente, como todas as ondas atingindo um vale e depois subindo novamente até que sua energia se esgote. Este perfil de onda varia conforme a velocidade de um navio específico. Quanto mais rápido o navio, maior a onda de proa e mais profundo o vale. Sabemos que o Hood estava viajando a pouco mais de 28 nós, aproximadamente a velocidade máxima do Príncipe de Gales que seguia atrás, e nessas circunstâncias, o vale da onda de proa, ou ponto mais baixo, acontece de estar um pouco à frente das torres traseiras, algo assim. Agora posso ouvi-lo dizer que isso é um modelo. Você poderia ajustar isso para mostrar o que quisesse? Bem, a almirantado pensou sobre essa possibilidade. Também. E eles fizeram esse diagrama que mostra praticamente a mesma coisa. Você pode estar pensando que o diagrama da almirantado parece menos severo do que o meu modelo, e essa afirmação seria precisa. No entanto, eu pediria que você olhasse para esta imagem. Esta é uma das últimas, se não a última, imagens de alta qualidade do His Majesty's Ship Hood, tirada alguns dias antes de seu último compromisso, enquanto ela corre em direção ao Estreito da Dinamarca, tirada de um hidroavião.
ela está viajando praticamente à velocidade máxima e você pode ver que a onda do arco e a depressão acompanhante são realmente bastante severas, muito mais próximas do modelo do que do diagrama teórico da Marinha e estão realmente expondo um bom pedaço da tinta vermelha que está abaixo da linha d'água do navio, bem na área que estamos considerando. Como esta foto representa o Hood praticamente na condição em que ele estaria poucos dias depois na Batalha do Estreito da Dinamarca, é uma imagem bastante definitiva. Agora, embora essa mudança de profundidade não seja suficiente para expor completamente o cinturão de 12 polegadas, a perda de profundidade significa que um projétil poderia chegar a um ponto semelhante logo abaixo do cinturão sem ter que viajar através de tanta água, o que por sua vez torna o fusível muito mais provável de ainda estar intacto, pois a maioria das forças que o extinguiriam são exercidas durante a viagem pela água, que é minimizada neste caso. O ponto de impacto com a água também seria muito mais próximo e menos distinto do próprio navio, e o projétil reteria consideravelmente mais energia para a passagem adiante para o navio. E o que aconteceria se um projétil chegasse aproximadamente na área descrita nessas circunstâncias? Dados os eventos subsequentes, o cenário mais provável é este. Um projétil de 15 polegadas atinge a água um pouco antes do navio, no vale do perfil de onda do navio, provavelmente um pouco mais de 10 pés do lado do navio. Mergulhando uma curta distância, ele navega alegremente acima da maioria dos tubos de colisão do sistema de defesa contra torpedos, entrando pelo casco logo abaixo do cinturão de armadura. O fusível foi iniciado. Neste ponto, resta menos de 1/3 de segundo. Uma vez dentro do navio, devido à localização do impacto, o casco se encontra nos espaços de maquinário de popa, mas graças ao ângulo do navio em relação ao ângulo do impacto, ele está se movendo em direção ao anteparo de popa, em vez de simplesmente entrar em algum pedaço de maquinário muito valioso. O casco atinge o anteparo de popa que separa os espaços de maquinário do depósito de 4 polegadas. Em seu caminho, ou mais provavelmente, logo depois o casco detona, o depósito de 4 polegadas pega fogo e uma nuvem de gás em chamas começa a se expandir rapidamente. As cargas de 4 polegadas têm uma maior proporção de área de superfície para volume do que as cargas de armas maiores, sendo encapsuladas. Embora sejam mais difíceis de detonar inicialmente, uma vez que começam a queimar, o confinamento torna uma explosão muito mais provável do que uma queima rápida, aumentando a chance de detonar outras cargas próximas. Os gases em expansão agora buscam o caminho de menor resistência, através do buraco que o projétil acabou de fazer no anteparo. A pressão dentro do depósito aumenta à medida que mais munição de 4 polegadas é detonada. O gás quente e a chama começam a preencher o espaço da maquinaria, mas já tem um caminho para cima e para fora através dos dutos de ventilação que correm pelo navio, emergindo na área do mastro principal. No segundo ou 2 que levou para tudo isso ocorrer, observadores externos não viram nada. Agora, no entanto, uma coluna brilhante e alta de chama sobe dos dutos de ventilação à medida que o depósito em chamas gasta parte de sua energia, como um maçarico de curta duração, pelo caminho mais fácil para a atmosfera. Mas a energia no depósito é demais. O ar só pode fluir tão rápido, e o buraco do depósito para o espaço da maquinaria e os dutos de ventilação só podem aliviar tanta pressão. A pressão no depósito aumenta velozmente, pressionando em todas as direções. O oceano incompressível está próximo, abaixo e ao redor. Acima, camadas de blindagem do convés contêm a pressão crescente por um momento. Nos instantes após a pressão romper a revista de 4 polegadas, o único espaço acessível restante, que não está em alta pressão, é apoiado por líquidos incompressíveis. É a antepara que separa as revistas de 4 e 15 polegadas, tendo sido removida a revista intermediária de 5 polegadas e meia para mais espaço de revista de 4 polegadas. A pressão e combustão da revista de 4 polegadas irrompem na revista de 15 polegadas, acendendo carga após carga, enquanto várias centenas de toneladas de propelente se acendem quase instantaneamente. Embora o novo pico de pressão seja muito maior e comece a rasgar o navio em todas as direções, há um caminho que é um pouco mais fácil do que a maioria.
A onda de pressão corre pelos elevadores de munição, pulverizando as medidas anti-flash ao longo do caminho e, como a explosão agora é poderosa o suficiente para rasgar todo o cruzador de batalha, placa de 12 polegadas e tudo em dois. Algumas portas flash não são um verdadeiro obstáculo. Agora uma tempestade infernal de fragmentos de conchas de fogo e ar superaquecido de alta pressão explode nas torres traseiras, derramando-se das portas das armas, abrindo escotilhas e enviando uma colossal bola de fogo correndo para o céu junto com ambas as torres traseiras. Com a maior parte da pressão agora aliviada, o casco do navio perfurado como um queijo suíço e mal se mantendo unido, está agora sujeito às imensas forças de um navio de mais de 45 mil toneladas, percorrendo as fases iniciais de uma curva veloz. O casco enfraquecido se contorce com a água que o invade. Na proa do navio, onde alguns sobreviventes sentem a embarcação inclinar levemente para estibordo, pois a parte frontal pende para fora da curva a bombordo sem o efeito estabilizador da popa, e provavelmente devido às toneladas de água inundando rapidamente os espaços de engenharia restantes, especialmente a estibordo, onde houve o impacto. É possível que o que resta do casco entre as duas seções provavelmente atue como uma mola de torção. À medida que o navio desacelera, a parte dianteira do navio então torce de volta para bombordo, mas o casco superaquecido, estressado, rasgado e agora torcido não consegue mais suportar muito e está de qualquer forma enchendo rapidamente com água. A proa do navio inclina-se para bombordo enquanto a popa restante afunda rapidamente, inundada pela inércia para frente. Alternativamente, e talvez mais provável, é que, à medida que o alagamento progredia pelo navio, isso induzia um efeito de superfície livre, pois uma mudança no ângulo de inclinação do navio de volta para o vertical mais normal teria induzido uma onda de água a correr de estibordo para bombordo, agravando o alagamento que então, combinado com a compreensível falta de estabilidade experimentada por apenas metade de um navio, induziu uma inclinação bastante maior e mais permanente para bombordo. Agora, com água entrando pela parte mais traseira sobrevivente do navio, a seção dianteira começa a afundar rapidamente pela popa, talvez auxiliada no caminho por quaisquer pedaços que restaram presos à popa antes de se soltarem. As torres dianteiras disparam uma última salva desafiadora, e menos de 3 minutos após a chegada do projétil, o orgulho da Marinha Real desapareceu sob as ondas. Então, aí está, senhoras e senhores, o que, de acordo com todas as evidências que eu posso ver, parece ser a explicação mais provável para o motivo pelo qual o His Majesty's Ship Hood explodiu no momento e lugar em que explodiu. Sim, de fato é um acerto incrivelmente sortudo, mas como se vê, todas as evidências subsequentes estão lá. Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo e eu te vejo novamente em outro vídeo. É isso para este vídeo, obrigado por assistir. Se você tem um comentário ou sugestão para uma nave a ser analisada, nos informe nos comentários abaixo. Lembre-se de comentar no post fixado para perguntas sobre o dique seco.